Olá a todos do canal Uivos, meu nome é Roberto. Vou contar aqui um acontecimento que minha avó jurava que aconteceu com ela muitos anos atrás. Eu particularmente acredito muito, pois toda vez que ela repetia essa história, ficava com um olhar muito assombrado. Vou narrar agora como se fosse ela contando. Havíamos nos mudado para a cidade de Socorro, São Paulo. Naquela época, comecinho dos anos 60, haviam muitos loteamentos em aberto. Então vimos a oportunidade e compramos um terreno. Começamos a construir rápido, pois queríamos morar no que era nosso. Ali haviam poucas casas, acho que no máximo só 3 contando com a nossa, e eram bem distantes uma das outras. As ruas ainda eram de barro. Fizemos 2 cômodos e já entramos para dentro. Eu, meu esposo e meus 2 filhos, que na época tinham 7 e 10 anos. Ali havia muita mata ainda, pois era uma fazenda antiga que os herdeiros venderam para fazer loteamento. Meu marido na época trabalhava com entregas. Tinha um caminhãozinho pequeno e muitas vezes pegava serviço que tinha que passar alguns dias fora de casa. Eu ficava sozinha com as crianças. Ali, quando ia anoitecendo, eu já trancava a porta e as janelas, pois ainda não tinha iluminação pública. Faltava pouco para chegar até lá. Então eu usava velas e uma lanterna movida a bateria dentro de casa. Ali, apesar de ser afastado dos outros bairros, era um lugar calmo. Nunca vimos ou ouvimos nada. Também não havia boatos. Então eu ficava até tranquila de morar ali. Mas tudo mudou durante uma viagem que meu esposo precisou fazer. Ele foi trabalhar e a previsão de volta seria 2 dias depois. Eu já estava acostumada. Então, quando foi anoitecendo, já tranquei a porta e as janelas. Acendi as velas e a lanterna para dar apoio. E fui cuidar no jantar. As crianças brincavam no quarto em cima da cama, enquanto eu estava na cozinha preparando uma sopa de legumes. Já devia ser por volta de umas 8 horas da noite. Na minha casa não havia ainda muros e portão. Meu terreno era cercado por arame farpado. Ouvia alguém mexendo nos arames, como se estivesse tentando passá-los. Então parei o que estava fazendo e pedi para as crianças fazerem silêncio. Ficamos ali ouvindo. Depois disso, ouvimos pisadas, e meu coração começou a acelerar, pois parecia pegadas de gente. Eu logo imaginei que poderia ser algum bandido. Então apaguei a lanterna e as velas. Ficamos no escuro para dificultar a visão de quem estava lá fora, já que a janela da cozinha tinha umas partes de vidro. Nessa hora, meus filhos já estavam chorando baixinho e pediam pelo pai. Eu também confesso que estava muito amedrontada, mas precisava proteger meus filhos. Então peguei uma faca de cozinha e fiquei segurando firme. Seja lá o que fosse aquilo lá fora, se entrasse para dentro, eu o enfrentaria. Aquilo foi se aproximando da casa e eu comecei a ouvir uns rosnados e um resmungado estranho. Então pensei ser algum animal. Me senti mais aliviada, pois um animal não conseguiria entrar dentro de casa. Foi quando aquilo começou a dar pancadas forte na porta. Nessa hora, meus filhos começaram a gritar de medo, e eu, desesperada, pedia para eles fazerem silêncio. Mas quanto mais eles gritavam, mais aquilo dava pancada na porta. Eu corri para a cozinha e empurrei a mesa contra a porta, um botijão de gás, o fogão e tudo que era pesado. Eu fui empurrando atrás da porta, pois estava vendo a hora daquele bicho entrar. Foi quando uma pedra enorme atravessou a janela da cozinha. Gritamos de medo, e quando eu olhei, vi um ser diabólico me encarando. Aquilo era o bicho mais feio e tenebroso que eu já havia visto. Uma mistura de porco, cachorro e gente. Aquilo fungava forte e fazia uns barulhos aterrorizantes com a boca. Seus olhos eram amarelos. Aquilo começou a empurrar o braço peludo pelo buraco da janela.
Sorte que naquele tempo as janelas eram muito mais resistentes que as de hoje, pois os ferros eram bem grossos. O desespero bateu em mim. Eu não sabia o que fazer. Não adiantava gritar por socorro, pois vizinhos ali perto não tinha. Meus filhos agarrados na barra da minha saia gritando de medo, e aquele animal ali tentando entrar pela janela. Eu chorava e tremia. Aquela fera tentava a todo custo estourar os ferros da janela para entrar. Então tomei coragem e comecei a dar facadas em seu braço. No começo ele parecia não sentir, então comecei a golpear com mais e mais força, até que a fera puxou o braço para fora e se afastou da janela. Corri com meus filhos para o quarto, os coloquei dentro do guarda-roupa e pedi para eles não saírem de lá. Voltei para a cozinha e aquilo estava novamente tentando estourar a janela. Então peguei a lanterna e mirei bem em seus olhos. Aquilo ficou cego por uns minutos, e eu pude ter a certeza que aquilo era um lobisomem, igualzinho todos falavam. Comecei a rezar e pedir proteção a Deus. Aquilo voltou a resmungar. Parecia querer falar algo, mas não conseguia, e empurrava seu braço pela janela. Sem saber o que fazer, eu peguei embaixo da pia um galãozinho com um pouquinho de gasolina que meu esposo sempre deixava ali. Joguei no braço daquilo e acendi um fósforo. Foi muito rápido, o fogo foi tomando conta do braço daquele bicho. Começou um pequeno fogo também em cima da pia, pois havia respingado gasolina. Mas logo eu apaguei jogando uns panos de prato encharcado de água em cima. E aquele lobisomem tirou o braço rapidamente dali e começou a grunhir e tentar apagar o fogo. Mas quanto mais ele se debatia, mais o fogo se alastrava nele. Foi quando eu ouvi o caminhãozinho do meu marido se aproximando. Eu já conhecia o barulho, então vi quando meu marido ia entrando em nosso terreno, e a luz do farol ficou de frente para nossa casa. Acredito que meu marido nessa hora viu aquela fera se debatendo ali, tentando apagar o fogo. Então vi quando meu marido acelerou e passou por cima daquele ser. Aquilo gritou ou uivou muito alto. Depois de alguns minutos, meu marido desceu do caminhão e bateu na porta. Eu abri rapidamente e ele entrou correndo, perguntando o que estava acontecendo. Lhe contei como tudo aconteceu, e ele disse que o bicho estava morto embaixo do caminhão. Sem saber o que fazer, meu marido foi lá fora e se certificou que aquilo estava morto. Então o arrastou para o matagal que havia ali próximo e deixou lá. Pois se contássemos para alguém como aconteceu, ninguém ia acreditar, e era capaz até de nos prender por assassinato. Passamos a madrugada encobrindo qualquer vestígio daquele ser no nosso quintal. Então, no outro dia, já apareceu polícia por ali fazendo perguntas. Eu disse que não tinha visto e nem ouvido nada. Depois veio até na minha casa uma mulher que morava ali no mesmo bairro, perguntando se nós não tínhamos visto seu marido, que havia sumido. Eu disse também que não vi. Até que a polícia voltou no mesmo dia e acharam um corpo no matagal. O corpo era do marido daquela moradora ali do bairro. Não vieram mais na minha casa perguntar nada. Eu não sei que fim levou esse caso. Só depois de muitos anos que nos mudamos de lá é que comentamos com nossa família essa situação. Foi uma noite terrível. De certo, aquele sujeito já estava nos espreitando fazia tempo, pois sabia que meu marido viajava e eu ficava sozinha com as crianças. Nossa sorte foi que meu marido voltou antes do prazo. Bom, essa é a história que cresci ouvindo minha avó contar. Eu não duvido, pois minha avó não era mulher de mentiras. Muito obrigado, canal Uivos. É isso aí, gente. Esse foi o relato de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e até a próxima!